né? Lembra que a gente fez o licenciamento desses usuários utilizando o script de licenciamento, que também vai estar disponível para vocês. Você não vai fazer esse licenciamento na mão. Aqui são 9 usuários, então está bem tranquilo de fazer, mas lá na sua migração, quando você estiver atendendo o seu cliente, você vai fazer isso daí de forma manual. Jamais. Você vai utilizar o script para fazer esse licenciamento, aplicar esse licenciamento de forma automatizada. Então aqui você está vendo que eu estou atribuindo a licença. Lembra também que aqui pelo Tenant, quando eu estou criando o usuário, eu já consigo aplicar a licença a ele de forma automatizada, utilizando o arquivo CSV. Então, pessoal, é importante vocês aprenderem também a trabalhar com PowerShell, trabalhar com a criação de usuários em massas, fazer esse teste de criação de usuário em massa. É muito importante você utilizar o PowerShell, porque o PowerShell vai te ajudar demais no seu dia a dia. Então, bora lá, vamos acelerar aqui para licenciar esses 4 usuários aqui que faltam. Aqui eu vou conseguir licenciar mais rápido do que eu executando lá o script, porque é pouquinho usuário. Mas passou de 15, já fica inviável. 7, vamos salvar, está licenciado. Agora o 8º, vamos licenciar também. Quando eu licencio o usuário, ele cria a caixa do usuário no Exchange Online. Então a caixa desse usuário é provisionada. Quando você vai fazer a migração, ele precisa já da caixa provisionada. Então vou pedir aqui para atualizar. Aqui estão nossos usuários atualizados. Ok, licenciados, criados e licenciados. Então a gente vai voltar no meu lote aqui de migração. Migration. Atualizar, lote de migração. Sincronizado com erros. E eu vou iniciar novamente o lote de migração. Tem certeza? Vou clicar em sim, confirmar. Ele vai reiniciar o processo de migração. Operação bem sucedida. Vou pedir aqui para atualizar. Startando. Ainda está iniciando. Sincronizando. Eu posso clicar aqui no lote e pedir para exibir os detalhes. Ele está sincronizando. Posso clicar aqui em atualizar. E ele vai mostrando aqui para mim o que está acontecendo durante essa migração. Ainda está sincronizando. Atualizar aqui mais uma vez. Ele demora um pouquinho, tá? Essa atualização aqui, ela demora um pouco para mostrar aqui no lote de migração. Então não é instantâneo. Eu vou dar um pause, tá? E daqui a pouco eu volto com um novo status aqui da migração. Bom, pessoal, eu esperei aqui cerca de uns 5 minutinhos. Ele já está fazendo a sincronização. A porcentagem sincronizada. Ele sincronizou 6 caixas, um total de 9. E clicando aqui nos detalhes, ele mostra o que está acontecendo durante a migração. Ou seja, ele está sincronizando. Nessa caixa aqui, por exemplo, do usuário 1, ele sincronizou 25 itens. Quando você clica em cima do usuário, você consegue ver os detalhes da migração, do volume de dados que está sendo migrado desse usuário. Do usuário MIG01, o volume está de 3 megas. Ele tem a data da última sincronização, que foi bem sucedida. Então, nesse momento, ele está fazendo o processo de merge dos dados do Exchange Online. Vou clicar aqui em atualizar. Pode ver que cada caixa ela
tem um número de itens sincronizado. Nós vamos aguardar aqui finalizar o processo dessa primeira sincronização. Eu vou dar um pause aqui no vídeo novamente e quando terminar eu volto. Bom, pessoal, voltei. Não demorou muito porque as 9 caixas juntas elas têm um volume baixo de dados. Eu esperei aqui uns 4 minutos. Então ele tem o status de pontuação da consistência da nossa migração. Ele está com perfeito, 100% das caixas foram sincronizadas, do total de 9 foram sincronizadas com sucesso. E aí, clicando, você consegue verificar os dados migrados. Vamos clicar em exibir detalhes. Aqui os dados do usuário 01. Os dados do usuário 02, você pode ver que ele tem um dado menor do que o usuário 01. E aí eu tenho o status com a informação de sincronizado, os itens sincronizados e os itens ignorados. Nenhum item foi ignorado de nenhuma caixa. Vamos clicar aqui no usuário mais do final, usuário 09, do 08. Voltando aqui no lote de migração. Então, eu consigo ter um overview completo dessa migração. A partir desse momento, o meu mailbox ele foi sincronizado com sucesso. Lembrando que eu posso fazer a mudança do meu MX para o Exchange Online antes ou depois da migração. Se eu fizer a mudança do MX antes da migração, o e-mail dos usuários já está funcionando aqui no Exchange Online. Já está enviando e recebendo e-mails. Porém, os e-mails ainda precisam ser migrados. Os usuários vão receber a caixa do Exchange vazia e na migração da caixa vai sendo populada e entregue os e-mails na caixa de cada usuário. Particularmente, eu, Douglas, eu não gosto de virar o MX antes da migração. Eu gosto de virar depois da migração. O impacto para o usuário é muito menor. Quando ele acaba de acessar a caixa no Exchange Online e vê que os e-mails dele não estão lá, ele vai pirar. Sabe como é que é o usuário? E se não houver um comunicado antes, falando para o usuário que os e-mails dele serão migrados depois, vai ter ruído e pode pipocar de chamado para o time de suporte lá do seu cliente. O que você pode fazer é pedir para enviar o comunicado falando: querido usuário, a partir do dia X, você passa a usar o seu e-mail no Exchange Online. Lembrando que seus e-mails ainda não estão disponíveis na nova solução de e-mail e serão migrados no decorrer da semana. Aí você manda esse comunicado e o usuário ele não vai reclamar e sentir falta do e-mail dele nessa semana de migração. Quando eu viro o MX depois da migração, o usuário, quando acessa a caixa de e-mail dele do lado do Exchange Online, os e-mails dele já estão lá e você não vai ter nenhum tipo de ruído, zero impacto para o usuário. Eu sempre faço a recomendação para o cliente optar pela virada do MX depois da migração. Só fica atento quando você vira o MX depois da migração. Eu ainda, nesse momento, eu fiz a virada agora. Nesse momento, eu ainda estou recebendo e-mails no meu MX antigo. Aí eu tenho que esperar propagar a alteração do MX nos servidores de DNS do mundo. Alguns servidores já está propagada essa mudança e aí os e-mails vão cair no Exchange Online e outros ainda não. Vão estar caindo na solução de e-mail antiga. Isso acontece porque a mudança de MX foi replicada para alguns servidores de DNS e para outros não. Enquanto essa replicação de MX é feita, o Exchange Online ele fica fazendo a sincronização incremental. Algumas pessoas chamam de até sincronização delta, ou seja, o Exchange ele vai lá na origem, valida os e-mails que não foram migrados e migra esses e-mails para você. É por isso que você tem que finalizar o lote de migração depois. Recomendo entre 24 horas e 72 horas depois da virada do MX, você vem aqui
e finaliza o seu lote de migração. Então bora lá. Eu vou acessar a minha mailbox na origem. Vou pegar aqui um usuário qualquer.